Tudo bom, pessoal? Aí, aproveitando a programação, tá incrível. Reunir supermercadistas, especialistas e fornecedores. A Expo Supermercados está fazendo isso graças ao apoio de vocês, supermercadistas que estão nos assistindo e também os nossos patrocinadores. A gente fica muito feliz em poder gerar esse conteúdo. Se vocês olharem nosso canal, tem mais de 100 palestras à disposição para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Aproveitem, reúne a equipe de vocês, assistam essas palestras. Tenho certeza que tem um conteúdo especial para o momento que vocês estão passando. São mais de 80 especialistas contribuindo com o setor, trazendo essas informações para vocês. E também, vocês fiquem à vontade de trazer o conteúdo para nós. Vocês são bem-vindos aqui a estar conosco, participando de uma palestra, de um painel e também através do nosso chat, fazendo os comentários, dando sugestões. Nosso WhatsApp também está à disposição de vocês. Então, seguindo a nossa programação, vou chamar nosso próximo palestrante e lembrando que quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Se gostar do material, por favor, dê o like. Querendo receber os nossos vídeos, as notificações dos vídeos que estão entrando, por favor, acione esse sininho que você vai ser sempre notificado. Então, dando sequência à nossa programação, eu vou chamar o Pedro Henrique Santos, da Instalip, uma empresa aí que vocês vão conhecer e vão se encantar, ver que é necessário para o negócio de vocês. E o tema da palestra do Pedro Henrique é os desafios do delivery próprio. Como exceder as expectativas do seu cliente. Pedro, é contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro. Bom, boa noite a todos. Agradecer muito o espaço de estar aqui, agradecer ao Fabiano, agradecer a todo mundo que está assistindo aí de casa. Bom, vou falar de um tema que é extremamente atual, né? Começou agora com a pandemia e que ainda deixa muito supermercadista de cabelo em pé, independente do tamanho, que é o tema do delivery. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de como é que você consegue trabalhar o delivery próprio e como é que você trabalha para ter uma experiência muito boa para o seu cliente. Então, bom, eu sou Territory Manager Brasil da Instalip. Eu vou dar um pouquinho mais de contexto da Instalip daqui a pouquinho. Vou trazer um pouquinho do cenário do delivery no Brasil. Então, não somente como é que estão o cenário do delivery próprio, mas o delivery como um todo. Por que a gente está falando do delivery próprio, ou seja, por que qual que é a relevância desse assunto e principalmente como é que a gente vai conseguir trabalhar a questão da experiência, como é que a gente consegue entregar uma experiência excepcional para o nosso cliente. Então, falando um pouquinho da Instalip. A Instalip, ela é uma empresa, como eu comentei, americana, de tecnologia logística para o delivery de supermercados. Perceba que eu falei tecnologia. Então, a gente é uma plataforma de gestão SaaS. O que isso significa? Que a gente entrega toda a estrutura tecnológica para acontecer o delivery. Então, a gente tem um conjunto de produtos digitais, o Live Status Widget, um aplicativo para entrega, um aplicativo para motorista, uma parte toda de controle operacional de saque, de serviço ao cliente. Então, a gente controla toda essa parte e ajuda o supermercadista a ter o controle do seu próprio delivery. E a gente permite ao supermercado que tenha todo esse controle on demand. O que isso significa para o cliente e para o supermercadista? Que o cliente decide a hora que ele quer comprar e a hora que ele quer receber. Então, não é mais aquela questão de vou receber entre 8 às 2 horas da tarde. Não. Hoje a gente tem Rappi, hoje a gente tem iFood, hoje a gente tem vários desses aplicativos que você já consegue receber na hora e escolher a hora que você quer receber seu pedido. Então a gente consegue entregar isso para o supermercado e a gente trabalha principalmente a última milha. A última milha é do ponto final de checkout, então depois que o cliente já fez um pedido, até o momento que ele recebe esse pedido em casa, que é o trâmite logístico mais difícil, porque você tem que fazer toda uma estratégia para conseguir fazer aquele pedido chegar a tempo na casa do cliente. E, obviamente, a gente é específico para o varejo supermercadista. A Instalip, ela começou nos Estados Unidos, veio para a América Latina e hoje a gente já está presente em mais de 10 países, com mais de 30 retailers líderes. Então a gente hoje trabalha com um líder de mercado de cada um dos nossos países. Exemplo, Walmart no México, Macro no Peru, Jerônimo Martins em Portugal, Grupo Êxito na Colômbia, supermercados peruanos, o supermercado número 1 do Peru. Então hoje a gente trabalha com toda essa variedade de clientes. E quais são os problemas típicos que um supermercado quer trabalhar
com a Instalip quando ele precisa de ajuda no delivery? Primeira coisa, os clientes eles não querem ter somente um modelo operacional, eles precisam de mais de um. Então, tem cliente que quer fazer só retirada na loja, que é o compre e retire. Tem cliente que quer fazer delivery rápido, tem cliente que quer fazer delivery programado. Então, ter uma plataforma que permite ter todos esses tipos de configuração é muito importante. Outro ponto que é muito importante, para o cliente hoje, ele quer receber pedido rápido. Então, ter uma plataforma tecnológica que permite que ele tenha esse tipo de entrega express é muito importante. E sempre alinhado com a capacidade do supermercadista. Então, se está recebendo muito pedido numa determinada hora, para o cliente no e-commerce, vai bloquear aqueles lotes de entrega porque não tem aquela capacidade. Então, a plataforma, o software, já faz isso. E o que é mais importante? Quando você já fez o pedido, o seu picker está coletando os produtos dentro do supermercado, quando você já está recebendo aquela entrega, se teve algum problema naquele meio tempo, ter um canal de comunicação humano e imediato é muito importante. E o software da Instalip trabalha com isso. Então, a gente consegue entregar para o supermercadista a possibilidade de ter chat em tempo real e dar para o cliente status em tempo real de como é que o pedido dele está e como é que está acontecendo. Vocês naturalmente vão estar pensando que isso parece muito com outros aplicativos, Rappi, etc., porque é essa experiência que a gente quer passar, só que para o supermercadista. Então, o que é a solução Instalip? Ela passa por uma solução logística. Então, toda essa parte para operação ao vivo, para você conseguir conversar com o cliente em tempo real, para o seu picker dentro do supermercado conseguir ter a rota ótima para pegar os produtos, o seu motorista ter a rota ótima para chegar até o cliente, para o seu saque conseguir conversar e trabalhar cada pequeno atraso, cada pequeno pedido faltante, cada pequena ruptura de estoque. A gente tem essa parte e também para a parte de back-office, toda a parte de controle de capacidade, toda a parte de controle e painel de controle para você conseguir trabalhar também pagamentos em dinheiro, toda a parte de pagamentos feito para o motorista e também para os clientes que ainda não têm e-commerce, os clientes que ainda não têm a parte de geração de demanda, a gente também consegue trabalhar para gerar o canal completo, desde a geração da demanda até o tramo logístico. Então, qual que é o tal do cenário do delivery hoje no Brasil? Se a gente pegar antes da pandemia, o cenário não era bom. Se a gente for olhar Brasil pré-pandemia, a gente tinha menos de 5% dos supermercadistas atuando no varejo online. Mesmo os maiores, a gente está falando de um mercado enorme, mas mesmo os maiores não faziam e-commerce. 18 dos 50 maiores supermercadistas só que tinham algum tipo de venda online. E isso representava, em média, 3% do faturamento desses clientes. Então, assim, era algo muito pouco relevante. E quem estava presente no e-commerce, quem estava presente fazendo delivery de alguma forma, geralmente estava fazendo isso muito mais por uma questão estratégica, para mostrar para o mercado que oferece comodidade, que é uma marca inovadora, do que realmente porque gerava lucro, porque realmente gerava eficiência financeira para eles, porque o e-commerce tem seu custo. Então, se a gente está falando de um e-commerce que recebe pouca atenção, que representa tão pouco do faturamento da empresa, e ainda tem todos os custos de plataforma, marketing, pessoal, é muito complicado que essa operação toda prove valor. Só que veio a pandemia. E em março as coisas todas mudaram. A gente avançou o que era para ter avançado em 10 anos em 2 meses. É absurdo. A Infovarejo fez uma pesquisa e vocês lembram que eu falei 5% do mercado fazia varejo online. Hoje, 75% do mercado faz varejo online. E aí quando eu falo varejo online, pode ser WhatsApp, pode ser aplicativo, pode ser e-commerce próprio, mas seja como for, 75% dos varejistas é uma coisa absurda. E dos varejistas que já trabalhavam com e-commerce, alguns cresceram até 5 vezes o faturamento. Então, quando a gente fala de 2, 3%, não é tão relevante para um supermercado, mas 10, 15% já começa a ser um canal de geração importante. Para vocês terem ideia, o número de pedidos durante esse período dos primeiros 3 meses de Covid aumentou em mais de 270%. E isso a gente está falando do mercado. Se a gente for falar de players importantes,
Mercado Livre lançou sua seção de supermercado. Magazine Luiza lançou sua seção de supermercado. Supermercados Now, que já existia, cresceu mais de 30% o número de pedidos. Rappi cresceu mais de 40% o número de usuários, número de pedidos. Ou seja, o mercado explodiu muito rapidamente. E isso não é só no Brasil. No exterior aconteceu a mesma coisa. Na Europa, é esperado que tenha um crescimento de 66% do tamanho do varejo online na Europa até 2025. Nos Estados Unidos. Na América Latina, nos primeiros 2 meses de e-commerce, a penetração na América Latina aumentou 367%. É o que eu estou falando. Aumentou em pouquíssimo tempo, que era para ter avançado em anos. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Pra vocês terem noção, o tamanho do varejo nos Estados Unidos é quase o tamanho do PIB do Brasil. E é esperado que até 2025 o e-grocery, que é conhecido como supermercado online lá, vai ocupar 21,5% do tamanho do varejo. É uma penetração muito grande, que a gente está vendo a mesma coisa na China, que a gente está vendo no mundo. Então, o que vai acontecer no fim das contas com o delivery? E o que a gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente está vendo em todos os lugares. A curva de crescimento pré-pandemia e pós-pandemia vai ser completamente diferente. Olha o gráfico. Se vocês prestarem bem atenção no gráfico, o que aconteceu nos primeiros 2 meses de pandemia nos Estados Unidos, em termos de crescimento, foi maior do que o crescimento nos últimos 10 anos no mercado. Eu estou deixando as informações embaixo, eu não estou lendo as fontes, mas tudo dentro de fontes extremamente confiáveis. Então, o que a gente vê como... O que a gente pode tirar disso? Por todas essas projeções que a gente está vendo, existe espaço para continuar crescendo em todo o mundo, incluindo o Brasil, mas tem espaço para quem não está no delivery entrar. Por quê? E isso é um dado extremamente interessante. Prestem atenção no primeiro e no segundo gráfico. O primeiro gráfico a gente está falando justamente desse gap de crescimento. É a taxa de crescimento médio nos Estados Unidos, então era esperado a linha de baixo e está acontecendo a linha de cima. É essa projeção pós-pandemia. Mas olha o que acontece no gráfico do lado. A gente está falando sobre como que é o comportamento do consumidor frente a novos players dentro do mercado online. Quando a gente está falando de supermercado ao vivo, né, um supermercado físico, o que geralmente a gente observa de comportamento no consumidor? Uma fidelidade muito grande. Eu gosto de ir no supermercado A, e eu vou sempre no supermercado A. Várias razões, porque ele está perto da minha casa, porque o preço é muito bom, porque o atendimento é bom, várias razões. Agora, quando a gente sai do mercado offline e vai para o online, você não tem essa mesma lealdade. Por quê? Porque na palma da sua mão, você consegue ver diferentes supermercados, diferentes preços, diferentes tempos de entrega, diferentes aplicativos. Você tem uma gama muito maior. Ou seja, a lealdade desse cliente, o número de clientes que topariam experimentar um novo varejista aumenta. Então, para um varejista que ainda não está presente nesse mercado, ele tem a capacidade de entrar porque existe esse espaço. O varejista que está nesse mercado, ele tem que abrir o olho. Ele tem que melhorar a experiência do cliente continuamente, porque senão ele vai perder cliente. Então fica a mensagem de quem está dentro, tome cuidado, e quem não está, existe espaço para crescer. É só oferecer um serviço e uma experiência para o cliente que seja, se não melhor, no mínimo igual ao que você já tem hoje de aplicativos e de outros e-commerce. Então, a gente está falando aqui do delivery e vocês perceberam que eu comentei sobre aplicativo, sobre e-commerce. Então, por que a gente está falando de delivery próprio, né? Por que a gente não está falando necessariamente de vai, entre no iFood, vai, entre no Rappi? Por que eu não estou falando sobre isso? Porque muito rapidamente os supermercadistas estão percebendo que o Rappi, que todos os aplicativos, Corner Shop, eles não são salvadores da pátria. Claro que são uma ótima maneira de você começar para quando você não tem nada. Mas você tem algumas falhas fundamentais ali dentro que fazem com que o processo não seja sustentável ao longo do tempo. Eu vou falar de 4 aqui, a gente poderia falar um pouco mais, mas em geral, por que você não pode
depender de entrega somente por aplicativo? Primeiro, a experiência do usuário fragmentada. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas fica muito obscuro onde que começa o trabalho do supermercado e onde que começa o trabalho do aplicativo. Outra coisa, em termos de fidelidade do cliente, o foco do aplicativo é fidelizar o cliente no aplicativo e não no seu supermercado. E se a gente for falar de os clientes que ficam, os dados deles, que é o que você gostaria de ter para melhorar continuamente a sua experiência do cliente, não são seus dados, são dados do aplicativo. E quando você precisa desses dados, esses dados são caros. E por fim das contas, e é o ponto mais relevante de todos, as comissões são insustentáveis. Para um mercado onde a margem é tão competitiva como o supermercadista, trabalhar com comissões como hoje trabalham nos aplicativos se torna muito difícil de ser rentável esse processo. Então, vamos destrinchar um pouquinho cada um desses pontos. Falando da experiência do usuário fragmentada. Como eu comentei, para os usuários é difícil entender até qual parte que começa o serviço do supermercado e onde que começa o do aplicativo. Então, para ilustrar isso, eu vou dar uma historinha acho que é bem ilustrativa mesmo. Imagine o seguinte, vocês foram lá, entraram no aplicativo da sua preferência e vocês foram no supermercado que vocês mais gostam no mundo. Vocês foram no seu supermercado favorito. E vocês iam fazer uma receita, vamos colocar uma receita aqui de macarrão bolonhesa, você vai fazer um almoço de família. E você não gosta muito de massa de tomate, pronto, você vai comprar seus próprios tomates para fazer sua própria massa de tomate. Ao pedir e ao chegar, você vê que os tomates estão estragados, eles estão em mau estado. De que é a culpa? É o supermercado que estava com o tomate estragado? É o picker, é o coletor do aplicativo que escolheu mal? É o entregador que ficou batendo e o tomate amassou? Você vai lá e reclama com o suporte. Mas com o supermercado, em aplicativo, não tem logística reversa. Ou seja, esse tomate não vai voltar para o supermercado e vai vir outro tomate. Às vezes o aplicativo vai te dar crédito. Mas a sua experiência como cliente não foi boa. E aonde que a experiência não foi boa? Foi no aplicativo? Foi no supermercado? Tá vendo como é obscuro? Não tem resposta certa. Não tem, não tem. Cada cliente vai ter uma experiência diferente. Por isso a experiência é fragmentada. E o que você sabe, no fim das contas, é que você não conseguiu fazer seu macarrão porque você não tem tomate para fazer molho. Então, isso, quando a gente fala em mercado supermercadista, que você precisa manter a fidelidade do cliente, é um gargalo muito grande. E a questão da fidelidade, como eu comentei, o foco do aplicativo não é em manter ele no seu supermercado, e sim no aplicativo. Isso é, inclusive, um ponto fundamental para o aplicativo, porque para pensar, eles são um marketplace. Então vamos supor que eu já tenho 3 supermercados. Um Rappi, por exemplo, não vai parar ali, ele quer ter mais para ganhar mais dinheiro. Esse é o business dele. Então, qual o incentivo que ele tem para fechar um contrato com um só? Justamente o fato de, agora eu tenho mais opções, com mais opções eu gero mais demanda, com mais demanda eu gero mais visibilidade, você consegue ter mais clientes. O discurso é válido, mas o mesmo discurso eu estou aparecendo como meu concorrente. Se eu tenho um produto que o meu cliente quer e que não tem no meu aplicativo, ele vai para outro supermercado. Então, como você não tem esses incentivos e a lealdade, o seu cliente tem dezenas de opções na palma da mão para escolher e ele tem a possibilidade de fazer essas comparações instantâneas, o que a gente chama de lifetime value do cliente é diretamente afetado. Para quem não conhece, o que é o lifetime value? Vamos supor que o seu cliente, esse é um dado que a própria Infavarejo também levantou, um cliente médio, um consumidor médio, vai 3 vezes no supermercado ao mês. Tá? Vamos supor que ele paga o ticket médio de R$200. Se ele vai 3 vezes por mês, deixa R$200 lá e deixa R$600 por mês. Vamos supor que, geralmente, um cliente fica fiel a você por um ano. Ele está deixando R$7.200 para você em um ano. Se você está num aplicativo desse e você não tem a mesma fidelidade, vamos supor que a fidelidade cai para um mês. Ele vai lá, pede 3 vezes, não está gostando muito, tem outro preço melhor e vai para outro.
você perde um tamanho enorme da expectativa de receita que um cliente te gera. Então isso mexe muito com a parte econômica do supermercado. Se a gente for avaliar um Instacart, que é um semelhante ao Rappi lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa no próprio aplicativo para entender um pouco mais do comportamento do consumidor. Os consumidores falaram, 43%. Se eu não encontrar o produto ou se eu não estiver satisfeito com o que aquele supermercado está me oferecendo na plataforma, eu não tenho problema nenhum em ir para o próximo. E para o supermercado a longo prazo, isso não faz sentido. Então, ele sempre vai buscar uma oportunidade diferente. E para os supermercados que já estão na era dos dados, eu tenho certeza que vocês entendem a importância de ter os dados do seu cliente. Quando você está no aplicativo, todos os dados se perdem. Quando você está num e-commerce, por exemplo, você consegue traquear tudo. Quanto tempo a pessoa passou vendo o seu carrinho, cada produto, se ele desistiu do produto, se ele não desistiu do produto. Quando você está no aplicativo, você não é dono mais dos dados. Ou seja, você não é dono mais do seu cliente. O seu cliente não é seu cliente mais. Ele é cliente do aplicativo. Então, toda essa proximidade que você consegue, no próprio evento da Expo Supermercados, a gente já falou, e não só nessa edição, em outras edições também, a gente falando muito de tecnologia dentro da loja para perceber o comportamento do consumidor. Quanto tempo ele fica olhando para a gôndola, quanto tempo ele fica no checkout, como é que ele escolhe um produto para outro. Tem tanta parte de tecnologia, de câmeras de vigilância para entender como é o comportamento do consumidor. É tanto dado que você consegue levantar hoje em dia numa loja física que você consegue levar isso diretamente para o seu consumidor. Se você está num aplicativo, você não consegue fazer nada disso. Então você não consegue transparecer o seu conhecimento em melhoria de experiência de entrega. E aí, no fim das contas, que é o ponto que acaba sendo mais relevante, a comissão média de um aplicativo é entre 12% e 20%. A gente sabe que a margem dos supermercados não é grande, é um mercado extremamente competitivo. Margem do supermercado varia entre 20%, 25%, 30% no máximo. Então não precisa ser nenhum gênio para ver que essa conta, em várias compras, não faz sentido. E mesmo que tenha uma pequena margem ganhando ali, no longo prazo, o trabalho que você tem, a perda de experiência do cliente em alguns momentos, não faz sentido você manter. E que nem eu comentei, para o aplicativo não faz sentido ter um contrato de exclusividade. Então, você não tem segurança que seu volume de vendas vai crescer, porque pode entrar concorrente a todo momento. Seu principal concorrente pode entrar. E para pensar o seguinte, você vai ter um contrato com um aplicativo. Ele vai durar um tempo limitado. O que te garante? Vamos supor que um aplicativo dobrou de tamanho, dobrou a demanda. Você tem 5%, 10% do seu faturamento lá. E ele fala com você assim, cara, então, a nossa taxa agora vai de 13% para 14%. Aumentou 1% só. Mas você tem 10% do seu faturamento lá. Isso vai representar um gap importante dentro da sua parte financeira. Mas você vai abrir mão de 10% do seu faturamento por causa de um aumento de 1% na taxa de comissão? Não, vou deixar lá. Mas isso vai só comendo seu lucro. Então não existe segurança na hora que você mantém isso. Então, no fim das contas, embora no curto prazo pareça ser uma boa ideia, porque para vários supermercadistas ainda é uma boa ideia, porque eles já cuidam de tudo. Mas no médio e longo prazo, não é sustentável. E aí, a gente está falando de aplicativo, mas já tem supermercados que fazem delivery próprio. Já tem um supermercadista que tem o próprio e-commerce, por exemplo, ou que já trabalha com WhatsApp, ou que desenvolveu o próprio site. Como que funciona hoje o delivery próprio de quem tem? Vou mostrar um fluxo para vocês entenderem como é que funciona o processo. Então, você tem ali o seu canal de venda. O cliente vai lá e faz um pedido, você vai fazer a recolecção desse pedido, o picking do pedido na loja. Para conversar um com o outro, você tem uma integração de ERP. Já começa a ter problemas aqui, porque a gente sabe que hoje no Brasil, a quantidade de tecnologia e o avanço que a gente tem em dados, quando a gente começa a falar de integração, começa a ter problema. Mas tudo bem, integração com ERP geralmente não é um problema muito grande nessa parte. Agora, o que acontece dentro da loja?
Para quem já faz delivery próprio, o foco geralmente está muito grande no front-end. O que é o front-end? No e-commerce. A carinha do e-commerce tem que ser boa para o cliente. O cliente tem que querer comprar o produto. Então o foco é muito grande nessa parte. E muito pequeno no processo dentro da loja. Então um processo dentro da loja de picking, o processo dentro da loja para lidar com ruptura de estoque, o processo dentro da loja para você fazer o checkout dos produtos, conseguir entregar a tempo, no tempo que você está prometendo, o processo de gerenciar os seus recursos, ou seja, vamos lá. Eu quero fazer delivery e eu vou prometer para o meu cliente lá no meu e-commerce que a cada 1 hora eu consigo entregar para ele. Então, vamos supor que alguém, agora são 9 horas da noite, eu quero entregar amanhã, 10 horas da manhã. Qual que vai ser o tamanho da minha demanda amanhã, 10 horas da manhã? Então, quantas pessoas que eu preciso colocar disponíveis para pegar, pra fazer o picking, para pegar o produto e para depois fazer as entregas? Como é que eu faço a gestão desses recursos para garantir que o horário que eu escolhi receber meu produto vai ser cumprido? Então isso é um gargalo enorme. Por quê? Porque o foco está no e-commerce. E se a gente vai para a parte logística, é maior ainda o desafio. Na parte logística, se você for olhar hoje a maior parte dos e-commerce, óbvio que eu não posso generalizar e falar que são todos, mas a grande maioria entrega a partir do dia seguinte. Ter somente essa opção que é o problema. Não tem problema nenhum fazer entrega no dia seguinte. Mas se eu quiser fazer um churrasco e eu quero receber cerveja, carvão e carne, eu vou para o Rappi. Então você está saindo do Rappi por todas essas razões que eu te falei, mas você está entregando uma experiência de compra que é pior. Então não vai fazer sentido o cliente sair de lá. Você está fazendo um processo que a gente vê muitas vezes, que é, como eu não consigo garantir um tempo de entrega preciso, eu coloco um slot de entrega, uma janela de entrega grande. Então, eu vou te entregar de 9 a meio-dia. Agora, na pandemia que as pessoas estão dentro de casa, ok, elas vão receber esse produto. Mas para pensar quando as coisas voltarem. Como eu comentei alguns slides atrás, a tendência é o delivery crescer. Só que as pessoas também têm a tendência de voltar para os escritórios. Então imagina você falar para um pai de família, para uma mãe de família, que vai receber, que trabalha fora de casa, que vai receber o produto de 9 a meio-dia, de 3 a 6 da tarde. Como é que ela se programa para estar em casa para receber aquele produto? E a parte que é mais complicada dentro do processo logístico. Não tem transparência. Então eu peço para receber produto de 9 a meio-dia, mas eu não sei se o meu produto já está sendo coletado, se o meu motorista já está perto da minha casa ou não. Porque pelo menos se tivesse isso, eu tinha visibilidade para me programar. Mas isso não existe. Então, como que você consegue driblar todos esses desafios? Porque pode ter parecido, e infelizmente ainda a realidade do delivery próprio ainda é muito inferior à experiência de cliente que oferece os aplicativos. O supermercadista, ele quer sair de lá para não trabalhar com as taxas altas, para ter um pouco mais de controle sobre a experiência do cliente, mas a experiência ainda é ruim. Então não faz sentido para o cliente sair do aplicativo. Então agora a gente chega na parte que é mais importante. Como é que você dribla isso? Como é que você consegue entregar essa super experiência para o seu cliente? Se eu já não dei motivos suficientes para pensar nisso, eu falo de novo. Por que você deveria se importar com a experiência do cliente? Eu vou dar uma matemática extremamente simples. 2 supermercados que têm novos clientes todos os meses. 100 novos clientes. Um retém 50% dos clientes, o outro retém 90%. É só olhar para o gráfico. O que retém 50% dos clientes vai chegar um momento onde cada novo cliente vai só substituir os antigos. Vai parar de crescer. O supermercadista que consegue reter os clientes vai continuar crescendo. E se a gente está falando que retenção é igual a crescimento e experiência de entrega é igual a retenção, então experiência de entrega é igual a crescimento. Por quê? Porque o consumidor final que tiver uma experiência ruim de entrega, ele vai contar para os amigos. As pessoas que tiverem experiência ruim de entrega, elas vão parar de pedir no seu supermercado. E o mais importante,
as pessoas estão dispostas a pagar mais por uma experiência melhor. E isso não é só no mundo do supermercado. Em qualquer mercado que você oferece uma experiência superior, as pessoas estão dispostas a pagar. Então, se você consegue oferecer uma experiência como essa, você tende só a crescer. Então, o que geralmente os clientes dos nossos clientes falam para fazer eles virem até a InstaLib para resolver? Ah, a entrega demora muito e quase sempre atrasa. Eu me programo, mas eu não sei onde é que meu pedido está. Então, sempre esse problema com entrega lenta. Ah, eu não sei o que está acontecendo com o meu pedido. Os clientes não têm visibilidade do que está acontecendo com a entrega dele. Eu não sei com quem eu vou falar. Meu pedido está atrasado. Eu estou procurando no site do supermercado para ver se eu acho algum telefone, mas aí eu liguei para o saque falou que não é lá e que tem que ligar para outra pessoa, ou seja, não existe uma transparência de para onde que eu tenho que resolver meu problema. E a parte mais importante, no fim das contas, você faz um pedido, passou por um processo, mesmo que o processo tenha sido bom, então vamos supor que não aconteceu nada ruim até ali, mas chegou o tomate estragado. Ou você pediu tomate cereja e veio o tomate em tamanho normal. A sua experiência é estragada em pequenos pedaços, mas cada pequeno pedaço é importante. Então, eu queria passar algumas dicas para mostrar, com a base na nossa experiência, com esse mercado que é extremamente competitivo, como é que a gente consegue, do lado da InstaLib, e você, independente de como é que você opera hoje o seu delivery, como é que você consegue melhorar a experiência do seu cliente. A primeira dica é a mais importante e também a mais difícil, por consequência, que é o tema de você conseguir planejar a capacidade dos recursos, e quando eu digo recursos é o picker, a pessoa que vai coletar os produtos na loja, e o motorista ou o motoboy. Como é que você consegue gerenciar esses recursos e dinamicamente mostrar para o seu cliente desde o início do processo de compra dele? Ou seja, como é que eu consigo prometer que a janela de compra dentro do meu e-commerce vai ser cumprida e que isso não vai gerar ou uma sobrecarga ou um subuso dos meus recursos? Então, qual que é a ideia? Se você não consegue oferecer a capacidade para despachar, se você não consegue fazer a avaliação dos picos e dos vales da sua demanda, você vai ter ou subutilização nos vales ou escassez nos picos. E subutilização significa custo. E tudo isso, como eu comentei, tem que estar alinhado ao e-commerce. O que a gente trabalha é em vias gerais, tá? O que você quer de um e-commerce? Que o cliente consiga comprar em 60 segundos e consiga receber em até 60 minutos. Então esse é o processo que a gente busca, que é a regra 60-60 que a gente fala. O que você não quer? Você não quer isso aqui. Você não quer um slot de entrega que está falando que vai receber ou de 8 às 13, ou de 13 às 18, que custa caro e que você não consegue ter visibilidade e controle. E, portanto, se oferece uma experiência pior para o seu cliente. Como é que você resolve esse problema? Como é que você aplica isso? Eu comentei que é o tema mais complicado porque mesmo sem um software como o InstaLib, você ainda precisa de tecnologia. Porque você precisa prever os picos e demanda dentro da sua loja, para você saber quanto que você precisa de ter mais gente ali dentro. Você precisa entender isso ao longo do tempo, em diferentes lojas, para conseguir fazer essa alocação eficiente de recurso. E para cada um desses recursos, você precisa entender, ok, então na loja tal, às 10 horas da manhã, geralmente eu tenho muita demanda de pedido. Então eu tenho que colocar 2 pickers. E aí depois de meio-dia, essa demanda cai. Então eu posso deixar um. Como é que você vai fazer a gestão de esse coletor, esse picker, o que ele vai estar fazendo, esse um que sobrou dentro da loja? Ele vai ser especializado? Ele vai ser uma pessoa que trabalha no caixa, que está trabalhando ali para pegar produtos só naquele momento? Então, toda essa gestão de recurso por hora e por loja tem que ser feito e, como eu comentei, isso tem que estar alinhado com o e-commerce. Não adianta nada você planejar a capacidade e eu entrar lá no seu e-commerce e falar que eu quero fazer um pedido, eu posso receber de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12, e você não consegue garantir que em todas aquelas janelas de entrega o produto vai ser entregue.
Como é que o Instalip trabalha isso? Hoje a gente trabalha isso através do software. Então a gente coleta os dados do varejista sobre as tendências de picos e vale, e com base nisso a gente estima quantos pedidos o supermercado pode aceitar por hora e quanto que ele tem capacidade de entregar para o cliente final. O que acontece é que no fim das contas a gente ainda sincroniza um parâmetro de quanto tempo leva para eu pegar aquele pedido na gôndola com base no layout de cada um dos seus supermercados e a partir da distância do destino, a gente consegue mostrar para aquele cliente dinamicamente se ele pode fazer um pedido express, se ele não tem aquela capacidade, porque a capacidade dentro da loja está baixa e a distância dela é grande, por exemplo, então eu só consigo entregar daqui a 1 hora. E esses parâmetros de tempo de coleta, de distância, são todos definidos automaticamente através do sistema. Outro ponto muito importante, dentro de 2 dicas, agora 2 em uma, que está 100% relacionado ao que eu falei sobre visibilidade e comunicação com o cliente. Hoje em dia, o cliente não consegue mais ficar no escuro. O cliente, ainda mais por ter experiência com Rappi, com outros aplicativos, eles sabem o que é uma experiência onde eu consigo conversar com o supermercadista, consigo conversar com o picker que está pegando meus produtos, consigo substituir um produto, consigo ver se o meu pedido está chegando ou não. Então, o cliente ele quer comunicação clara e ele quer informação sendo disponibilizada para ele em tempo real. Então, se você não tem um software como o Instalip, você não precisa se preocupar. Fala assim, ah, meu Deus do céu, eu não tenho essa solução, eu não quero contratar um Rappi. Você pode enviar para ele SMS, envia para ele push de e-mail. Use esses recursos mais básicos, mas não deixe de mostrar para o seu cliente onde que está o pedido dele. Não deixe de mostrar para o seu cliente que você está fazendo o trabalho que deveria. Outro ponto. Aquele que eu comentei sobre o supermercadista, o cliente não saber como é que vai comunicar com o supermercadista, ou com o picker, ou com o motorista, porque não achou o telefone, ou porque o e-mail demora muito tempo para responder, ou porque me ligaram, mas eu estava em reunião. Se o cliente começa a achar que ele está se esforçando demais, isso vai estragar a experiência completamente dele de entrega. Então, um cliente, ele quer ter o mínimo de esforço possível. E, no fim do dia, querendo ou não, o supermercadista que decidir fazer o delivery próprio, ele vai concorrer com o aplicativo. Então, você não pode se dar o luxo de oferecer uma experiência pior. Porque ele não vai comprar do seu e-commerce só porque a sua marca é conhecida, só porque a sua marca é boa. Ele vai optar sempre pela melhor experiência. Como é que a gente trabalha isso na Instalip? Para o lado da comunicação, a gente tem sempre o chat ao vivo. Chat ao vivo pode ser com qualquer um dos recursos, incluindo o suporte. Então, fiz o pedido, já tem um picker para pegar dentro da loja, posso conversar com ele, ele pode mandar foto dos produtos, posso bater papo com ele. Você tem essa capacidade. Meu motorista está demorando, está parado no sinal, você consegue ver onde que ele está no mapa, você consegue mandar uma mensagem para ele naquela hora. Se você está tendo problema em conversar com o picker, está tendo problema de conversar com o seu motorista, você consegue acionar o suporte e o suporte consegue mudar o motorista, o suporte consegue mudar o picker, o suporte consegue falar com eles por telefone. Então a gente consegue ter toda essa estrutura para dar visibilidade para o cliente, mas também conseguir ter um chat humano, que é a parte mais importante na hora de oferecer uma experiência de entrega. E por fim, a gente sabe que exceções acontecem. Em média, quando a gente vai fazer um pedido no supermercado, e isso são dados do próprio Rappi, entre 30% e 40% da lista de compras você não vai ter no supermercado. Isso é um número muito grande, se a gente for parar para pensar. Você provavelmente vai ter ruptura de estoque. E isso acontece. Trabalhar com exceção é a parte mais importante, porque esses imprevistos vão acontecer. Então, saber gerenciar esses imprevistos é a diferença entre oferecer uma boa experiência de entrega e uma experiência ruim. Então, devolução, substituição, falta de estoque, atraso nas encomendas, são só alguns dos exemplos do que poderia sair de errado.
Qual que é a primeira coisa que você faz para resolver esse problema? Você não começa primeiro tentando resolver. Você começa dando visibilidade para o cliente. Deixe o cliente saber. Está acontecendo um atraso no seu pedido. Ou não encontramos o produto X. Podemos trocar pelo Y? Mas você vai primeiro deixar ele saber que está acontecendo. E aí, como é que você vai resolver o problema? Claro, a parte mais importante é tentar prevenir. Então, como é que você previne uma ruptura de estoque, por exemplo? Você tem que manter o catálogo do seu e-commerce o mais atualizado possível. Então, se possível, lembre que eu falei da integração com o RP. Fazer uma integração com o RP para que ao vivo, qualquer pedido que sai, vamos supor que acabou o estoque, vai sair da opção do seu e-commerce, para que você não tenha esse tipo de problema. A gente sabe que nem toda integração funciona o tempo todo, então vai acontecer de toda forma ruptura de estoque. E quando acontecer isso, é importantíssimo ter ferramentas logísticas e, mais importante ainda na minha opinião, o treinamento dos pickers, o treinamento dos recursos para saber como lidar com isso. Por quê? Tem um pedido. Fiz o pedido de um leite desnatado. Não tem leite desnatado, só tem semi-desnatado. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que o picker vai lidar com isso proativamente para não gerar uma frustração para aquele cliente? Essa é uma das partes mais importantes. Então, o chat ao vivo, como eu comentei, é muito importante. Você tem habilidade, idealmente, né, no mundo ideal, pode ser por WhatsApp. A gente está falando aqui de chat ao vivo, você pode estar pensando, tá, mas eu vou ter que contratar uma nova ferramenta. Usa o WhatsApp. Para cada cadastro de novo cliente, fala que ele vai ter que colocar o telefone celular. Converse com o cara por WhatsApp se for necessário, mas você vai mandar uma foto para ele do novo produto, você vai tratar aquele processo com a maior normalidade possível e de uma maneira que mostra para o cliente que você está preparado para lidar com aquilo. Como é que a gente na Instalip trabalha isso? Como eu comentei, você tem um pedido, por exemplo, e dentro desse pedido você tem um produto que infelizmente não tem no estoque. O que você pode fazer? Ou ele pode ser substituído ou ele pode ser reembolsado. Se a gente está falando que o produto vai ser substituído, ele vai ser substituído pelo produto semelhante, o mais próximo possível daquele produto que você tinha pegado na sua cesta. Só que isso não vai ser substituído automaticamente. Esse é um dos maiores erros do supermercadista que não consegue ter comunicação em tempo real com o cliente. Então eu pedi um suco de laranja da Prats, porque é o que eu gosto. Os outros eu acho muito amargo. Não tinha esse, eles vão lá e simplesmente substituir por um outro. Tem produto que se você não tem aquela marca, você não quer o produto. Então, ter a habilidade de fazer esse chat é muito importante. Então, a gente consegue fazer toda essa estrutura no Picker App da Instalip. A gente consegue fazer toda essa parte de mudar produto, a gente consegue fazer isso automaticamente via plataforma, ou que nem eu comentei, o Picker pode mandar uma foto do produto, falar assim, olha, esse é o produto que a gente tem aqui, pode ser? Pode. E aí você consegue fazer toda essa estrutura e no fim das contas o total do pedido ele é ajustado ao tempo, ele é ajustado ao novo preço. Isso é uma das maneiras. Se você tem isso em massa, ou seja, se a gente estiver falando de outros produtos que não seja só ruptura de estoque, vamos supor que está acontecendo um atraso, ou vamos supor que você está com um picker ali que falou que finalizou o processo de pique, mas ainda não entregou para o motorista e está passando o tempo. Você consegue entrar em contato com o suporte, você enquanto cliente, e o suporte, através da torre de controle do Instalip, você consegue ter a visão total de todos os pedidos que estão acontecendo e o mais importante, você consegue ter a visão exclusiva das flags. Cada pedido para falar com o suporte vai levantar uma bandeira. Cada bandeira vai ter sua classificação. Então, se você está recebendo muita bandeira vermelha, você consegue agir proativamente dentro daqueles pedidos que estão dando mais problema. Então, esse exemplo que eu dei agora de atraso, eu já coletei todos os produtos, mas até agora nenhum motorista veio trazer para minha casa, eu posso mudar o motorista que está naquele pedido por outro, para não ter problemas com a experiência do cliente. De novo, esse ponto de lidar com casos particulares é muito importante, porque ele vai acontecer. Mas se você souber trabalhar muito bem isso, você vai reduzir muito a chance de um cliente ter uma experiência negativa com a sua entrega. Então, para resumir, quais são as 4 dicas que eu passei?
planejar a capacidade proativamente, então gerenciar muito bem essa expectativa de entrega, seguindo a regra 60-60 idealmente. Tentar trabalhar visibilidade e comunicação com o seu cliente e lidar da melhor forma possível com as exceções, com os atrasos, com as rupturas de estoque, para você ainda garantir que essa experiência vai ser uma boa experiência no fim das contas para a maior parte dos seus clientes. Finalizo aqui. Eu imagino que tenham perguntas. É um assunto novo, é um assunto que tem muito a ser debatido, então a discussão com certeza não acaba aqui. Eu estou disponível no LinkedIn, no meu e-mail, meu telefone, imagino que está aparecendo aí na tela. Fiquem à vontade para entrar em contato e eu vou responder a dúvida de todos. E, bom, de qualquer forma, agradeço muito de novo o espaço. Quem está assistindo de casa agora, seja ao vivo, seja gravado, agradeço demais o espaço, né, para estar aprendendo um pouquinho mais sobre delivery. E é isso. Boa noite para todo mundo. Eu quero Claro, meu caro. agradecer, muito bom, uma aula aí. Espero que vocês também tenham aproveitado esse momento. E quero chamar uma atenção. Tem muitos supermercadistas que estão pensando em expandir os negócios, abrir filiais, construir lojas. E aí vem aquela pergunta: muitas vezes tu tem uma ferramenta, que nem o e-commerce, que possibilita você, com investimento, não necessariamente construir um supermercado, você expandir a sua loja. O que você tem observado quando a pessoa, que é vamos dizer, agora que está vindo o boom desse momento Exato. de e-commerce para o supermercadista, mas em outros países, como é uma ferramenta internacional, o que está acontecendo lá e que provavelmente vai acontecer aqui para o nosso empresário ver a oportunidade que tem ele começar o mais breve possível essa transição? E que eu espero que não chegue muito tarde, né? Porque as coisas, infelizmente, no Brasil acabam chegando 3 anos, 5 anos depois, coisas que a gente já vê lá fora acontecendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos acontecendo muito antes. Em termos de delivery, principalmente supermercadistas de bairro, supermercadistas que têm mais essa capilaridade, eles sempre pensam muito isso que você comentou, de vou abrir mais uma filial aqui pertinho para aumentar a minha capilaridade. Mas para o e-commerce, para essa estrutura de entrega própria, você já ter aquela capilaridade vai fazer muito mais diferença. Porque você consegue, por exemplo, entregar muito mais rápido. Vou dar um exemplo. Lá no México, a gente trabalha com um cliente que se chama Oxxo. Eles têm muitas lojas, é uma tenda de conveniência. É diferente da loja de conveniência que a gente tem aqui no Brasil, porque aqui a gente pensa muito em loja de conveniência, posto de gasolina. Lá fora, no México, nos Estados Unidos, loja de conveniência é simplesmente um mercado um pouquinho menor. E eles têm uma capilaridade tão grande que eles conseguem fazer entregas com esse ali em menos de 30 minutos. Então, tem regiões aqui hoje no Brasil que oferecem, que tem recepção, por exemplo, com o Zé Delivery, que é um aplicativo de venda de cerveja, de bebidas, etc., que tem essa mesma ideia de entregar rápido. Pô, você supermercadista, você é mais barato que uma distribuidora em vários momentos, ou que um bar. Então, você conseguiria oferecer a mesma proposta de valor de entregar bebida, de entregar toda essa parte de gelados, ou alguma parte de festa, ou pedidos como um todo, conseguir entregar isso de maneira express, aproveitando da capilaridade. Porque o investimento em abrir uma loja, às vezes, passa de 10 milhões, 15 milhões para você abrir toda uma estrutura de uma loja. E com investimento muito menor do que isso, você conseguiria abrir toda uma operação de e-commerce que, em alguns casos, lá na Ásia principalmente, essa capilaridade, essa entrega de valor através do delivery gera mais faturamento que necessariamente uma loja nova. Pode até fazer ao contrário, inicia com e-commerce, vê aonde que há uma necessidade e aí Exato. depois abre uma unidade, porque o atendimento ainda vai permanecer. Exatamente. Mas tem essa solução que veio para ficar, já Exatamente. existia, mas cada vez mais está sendo utilizado por todas as faixas etárias. Exatamente. Se a gente for olhar o número de novos. Eu até mostrei em alguns slides. Até 2024, 70% da população mundial vai ter feito algum pedido de supermercado em aplicativo ou um e-commerce. E aqui. Não sei se vocês têm avós ou pessoas mais velhas na família que antes nunca pensou em fazer um pedido de delivery que hoje está fazendo. Por questão de segurança, é claro, mas está enxergando um novo caminho de comodidade. E depois que você entra num caminho de comodidade, você não quer mais sair dele. E até o interessante, porque você vai investir numa plataforma, a sua plataforma super robusta.
assim como qualquer sistema, a gente estava falando sobre sistema de automação, é um casamento. Exato. É necessário tu entrar, porque a ideia é fazer um grande trabalho no início e depois manter. Exato. Então tem que encontrar uma solução, porque que vai ser fato, que vai ser realidade no futuro o comércio eletrônico, Indiscutível. e o piloto que está sendo ajustado é agora. A gente está em plena pandemia, 2000, quem assistir no futuro, Sim. 2021, que estamos aí, é o momento de as correções. Então, você vai ter empresas, plataformas que são robustas, que nem a Instalip, que está aí para construir um movimento, porque tem muita coisa ainda para ajustar. O Muita. cenário ainda é muito amplo, há incerteza, mas as oportunidades são verdadeiras. Exatamente. Então, entrar com uma solução que tenha essa robustez, que eu achei impressionante, todas as soluções que vocês têm, até eu te digo, eu vou virar um cliente, porque realmente tem muitas coisas que a gente acaba se identificando. Pô, se tivesse no meu aplicativo, estaria a solução. Sim. Então, eu acho que tem tudo aí para dar certo, e quem que já está utilizar uma ferramenta própria, eu defendo muito disso. Olha, o nosso cliente é o nosso patrimônio, é um dos maiores ativos que tem uma empresa. A gente não gosta de morar de aluguel, gente. O brasileiro gosta de ter a própria casa. Isso aqui é a mesma coisa que a gente está falando. É você construir a sua própria casa, não depender do outro para crescer. A partir do momento que você depende do outro para crescer, você está deixando na mão de outra pessoa o seu próprio crescimento, e aí que entra os possíveis gargalos. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que nos assistiram, a Instalip, os nossos patrocinadores, vocês que estão acompanhando, dando sugestões, a gente fica muito feliz. Vou pedir a vinheta e logo mais a gente faz o encerramento com um grande agradecimento a todos. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor então compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. É nessa cabeça, mete o pé e vai a fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar.
Mete o pé e vai na fé que o futuro melhora. A Nestlé bota fé no Brasil há 100 anos, entrando todo dia na casa dos brasileiros e ajudando a construir o amanhã que a gente sonha. Nestlé 100 anos, alimentando um futuro melhor. Sua hora vai chegar. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Sabe qual é a primeira resposta que a grande maioria das pessoas dá quando se trata em adquirir qualquer uma das soluções visuais digitais para os seus negócios? Ah, mas isso não é para mim. É muito caro, não tenho verba, sou pequeno. Eu já te respondo que não, e que você ainda pode economizar. Vejamos o exemplo de um cliente que há pouco tempo atrás utilizava banner em sua fachada. Esse cliente gastava R$1.000 mais ou menos por mês. Define informação, produz a arte, aprova, manda para a gráfica, imprime, retira, instala e isso sucessivamente. Um investimento em marketing sem nenhuma agilidade ou eficiência. Propusemos instalar na mesma fachada um painel de LED. E dessa forma, nesse painel digital, ele passou a anunciar promoções e informações, trazendo um grande destaque visual para sua loja, principalmente à noite. Os resultados foram incríveis e conseguimos adequar uma negociação similar. Entregamos ao nosso cliente uma solução 360 graus. Projeto, solução, instalação, criação, produção de conteúdo, gerenciamento, manutenção e garantia. Ou seja, soluções visuais digitais são muito mais acessíveis do que você imagina. Conheça a Cria LED.